Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. E, bom, pessoal, antes de iniciar, os recadinhos vão ficar na frente hoje, que eu queria só pontuar uma questão com vocês. Eu percebi que os episódios compilados, né, por exemplo, a junção da parte 1 e da parte 2, tem tido mais resultados positivos pra gente aqui, né? Então, queria lançar uma enquete pra vocês. Aliás, já lancei, só queria reforçar aqui. Deixa nos comentários o que vocês preferem ouvir. Os longos, as parte 1, parte 2, né? Só pra gente saber e ficar mais fácil. Porque dependendo de como for, a gente para essa semana, esse mês dos 30 dias aí de postagens diárias e posta 1 ou 2 por semana só, longos, né? E, bom, se você puder me seguir no Instagram, é o Não Durma Horror, tá? O e-mail para contato é o nãodurmano@gmail.com. Nós estamos também no YouTube, tá? Não Durma Horror. E no Amazon Music, no Apple Podcasts, enfim, todos esses agregadores de podcast aí. Segue a gente lá. Se você puder nos apoiar também, temos aqui um Pix, que eu deixo sempre nos comentários. Mas caso você não possa, é só você se inscrever aqui no Spotify, dar as estrelinhas e compartilhar. Tem bastante gente que escuta o podcast e não está inscrito. Então, por favor, se inscreve lá, dá uma moralzinha pra gente. Belezinha? Então, sem mais enrolação, vamos para o conto de hoje. Eu realmente não conhecia meus avós muito bem, mas isso é porque eu cresci nos Estados Unidos e eles permaneceram em Tóquio quando saímos. Quando meu avô faleceu, eu recebi a notícia via FaceTime. Minha mãe estava chorando porque foi muito repentino. Eu estava meio entorpecido com aquela coisa toda. Ocupado com a faculdade e certificando-me de que eu poderia trabalhar para lidar com a dívida crescente que estava adquirindo em São Francisco. A morte deles não teve tanto impacto quanto eu achei que deveria ter tido quando ela me mostrou o obituário. Hikaru Watsune, 76 anos. Era como olhar para a foto de um estranho. Como que eu poderia sofrer quando ele nunca se fez parte da minha vida? Sinceramente, eu não estava prestando muita atenção até que Ma pediu o número do meu dormitório. E esse é um pedido bastante estranho, eu disse a ela. Ela me disse que havia algumas coisas que ele queria que eu tivesse do velho país dele. O que é isso? Suéteres velhos ou algo assim? Eu me perguntei. Ma encolheu os ombros, claramente ainda lutando contra a tragédia. Eu não queria causar mais dificuldades a ela, então dei a ela a informação e não pensei mais nisso. 4 dias depois, um pacote chegou, coberto de postagens de todo o mundo. Meu avô certamente se esforçou muito para enviar o que quer que tivesse aqui dentro. Coloquei-o no meu colchão firme e usei as chaves do carro para abrir aquele pequeno pacote. Havia muito papel embrulhado lá dentro e uma nota anexada, escrito em japonês do meu avô. Coloquei-o de lado, decidindo traduzi-lo mais tarde, e desembrulhei o item que estava dentro da caixa. Era algum tipo de livro de histórias infantis, escrito inteiramente em japonês antigo, provavelmente ainda mais antigo do que o meu avô estava familiarizado. Não era muito pesado, mas claramente muito frágil, e eu imediatamente me perguntei o porquê que ele havia me enviado algo assim. Colocando o livro com cuidado, peguei meu telefone e usei o Google para traduzir a sua nota manuscrita da melhor forma possível. Eu sei que é vergonhoso que eu nunca tenha aprendido a minha língua materna, mas honestamente nunca teve necessidade. Minha querida Aikyo-chan, eu estou velho e morrendo. Sinto falta todos os dias da minha infância e em que eu podia te abraçar e te jogar no meu joelho, e te contar as histórias fantasiosas que seus olhos brilhavam. Você não se lembra de nada disso, é claro, tirando de mim muito jovem. Desde então, não consigo entrar em contato com você e dizer que há mais nessa fábula do que aparenta. Eu dou a você para que você possa aprender a verdade sobre a herança da sua família.
Não diga nada a ninguém, ou que todos estarão perdidos. Foi assinado na parte inferior e ele até incluiu uma impressão digital em tinta com um selo. Talvez sua maneira de verificar que ele realmente a enviou. A nota me confundiu mais do que o livro. Eu não tinha nenhuma lembrança da vida no Japão. Nem sabia que meu avô estava tentando entrar em contato comigo há anos. Instintivamente, comecei a ligar para minha mãe, mas depois olhei para a tradução novamente. Vovô parecia paranoico, talvez delirante. Eu realmente não sabia qual era o estado mental dele no final. Mas e se houvesse alguma verdade nas palavras? Eu não falava com Ma há algum tempo, desde que eu vim para os Estados Unidos, e embora sentisse que ela me amava, tudo isso era muito novo e estranho. Talvez fosse o sexto sentido ou algo assim, mas eu não terminei a ligação. Em vez disso, decidi levar o livro de história a um dos meus professores. O Dr. Kidd se formou em arqueologia e quando expliquei a ele o que tinha, ele ficou instantaneamente intrigado e concordou em se encontrar depois da nossa aula no dia seguinte. Quando ele viu o livro, ficou imediatamente impressionado e me disse que mesmo sem começar a fazer datação por carbono, ficou bem claro que esse livro tinha mais de 200 anos. Ele parecia chocado por meu avô ter optado por não doá-lo a um museu e um pouco desapontado por eu ter decidido mantê-lo por enquanto. Quanto tempo você acha que vai levar para traduzir? Eu perguntei. Ele me disse que seus estudos específicos não poderiam ajudar, mas talvez se ele tirasse alguns instantâneos de páginas diferentes, ele poderia conseguir que alguns dos seus colegas o ajudassem. Achei isso inofensivo e escolhemos algumas das páginas que tinham mais texto do que ilustração, e assim que terminei, eu decidi ligar para minha namorada e sair para jantar. Por cautela, com o valor do livro, eu parei no meu dormitório e coloquei um velho cofre que havia sido herdado por outro parente. Irônico que essas duas antiguidades estivessem agora se protegendo, pensei. Durante a refeição, eu contei a ela sobre a descoberta interessante e ela ficou maravilhada com a história. Sua primeira reação foi sugerir que eu tentasse vendê-lo. Eu sabia que se aquele livro de fato fosse tão velho, poderia ser o suficiente para cobrir a minha faculdade e talvez até sobrar um pouco. Foi um pensamento tentador, mas me fez sentir culpado. Vamos, é uma herança. Além disso, o meu avô parecia pensar que isso poderia me ajudar a aprender mais sobre a história da minha família. E isso a intrigou mais, especialmente porque ela se perguntou se era verdade que a minha mãe ainda não havia me contado a história. Eu ainda não tenho certeza. Tenho certeza de que não vai valer nada. Provavelmente apenas mais um conto de fadas inofensivo. Eu ri. Naquela noite fiquei surpreso ao descobrir que meu professor já havia me enviado por e-mail as primeiras partes da história. Imediatamente eu comecei a ler. Era um relato interessante do Japão do século VII. Assim como o sol nasce no leste e se põe no oeste, os grandes guerreiros protegem nossas terras de todo o mal, grande e distante. Nomaru Watsune era um desses samurais, da família mais baixa da parte mais remota do reino. Fiz uma pausa enquanto relia o nome do guerreiro no livro. Watsune. Meu nome de família. Continuei lendo, um pouco mais interessado agora enquanto a história contava o que aconteceu com o Watsune. Um dia, no meio de um duelo com seu pai idoso, Nomaru viu algo no céu distante. Era uma estrela cadente. Ele pensou a princípio. Então ele viu que era um barco caindo. Uma carruagem dos céus. Eu vi a representação artística do estranho navio que meus ancestrais alegaram ter visto e notei que o professor alegou que tinha uma semelhança impressionante com outras obras antigas, particularmente um desenho de 1844. Ele me enviou o link e eu percebi que havia um pouco de semelhança de fato, exceto que o do livro parecia ser um ovo mais do que um peão. Ao lado do link havia uma palavra, Utsuru Bune. O e-mail terminou com a promessa de que ele continuaria a tradução amanhã. Enquanto isso, eu fiz algumas pesquisas na internet, descobrindo que o estranho navio era considerada uma antiga lenda da tribo Kono e relacionada a um pescador da ilha Gogô. Esse foi um nome que eu reconheci. Foi o lugar perto de onde minha mãe nasceu. Meu avô afirmou que nossa família estava lá há gerações. Meu telefone tocou
atrapalhando a minha pesquisa. Era a minha mãe. Akio, você está acordada essa hora? Ela perguntou. Sua voz parecia um pouco preocupada. Eu tô bem, mãe. Qual o problema? Por que você está me ligando? Eu perguntei. A Nakia me ligou. Ela disse que você encontrou algo interessante nas coisas do papai, disse a minha mãe. Por um momento eu congelei, percebendo que nunca tinha considerado que minha namorada entraria em contato com ela. Não é nada, mãe, eu murmurei. Akio, não minta pra mim. Uma mãe sempre pode dizer quando seus filhos estão mentindo. Era um livro, não era? Como ela sabe disso? Eu não disse nada e a ouvi suspirar pesadamente ao telefone. O seu avô é obcecado por isso há muito tempo. Eu realmente não queria que você se envolvesse com as bobagens dele, ela sussurrou. É por isso que você impediu ele de entrar em contato comigo? Eu perguntei. Houve uma longa pausa. Longa o suficiente para eu suspeitar que havia mais na história que ela estava escondendo de mim. O livro não tem sentido, Akio. Não perca seu tempo com isso, ela me disse. Eu fiz uma pausa, algumas coisas parecendo erradas sobre toda a situação. Então, você me ligou a 1h da manhã para me avisar que esse livro de histórias infantis é bobagem. Ela não respondeu dessa vez, então eu a cutuquei e comentei. O que é exatamente tão importante nisso, mãe? Deveria ter sido queimado há muito tempo, esse livro maldito. Então ela desligou o telefone. Deitei-me contra a cabeceira da cama, um pouco perplexo com as suas palavras. Ela estava assustada com o que eu poderia aprender? Ou algo mais estava acontecendo, algo que eu não entendia? De alguma forma, apesar desses pensamentos preocupantes, eu consegui dormir. Quando o fiz, sonhei com meu ancestral daquela história. Eu estava em um campo de batalha devastado pela guerra. Eu podia ver muitos guerreiros vestidos com a armadura brilhante dos samurais de antigamente. Ferro e couro, pintados com cores familiares do clã do Japão. Os guerreiros estavam todos lutando entre si até a morte em uma guerra que deixou o chão vermelho de sangue. Watsuno, porém, mal tinha nada para se proteger e um exército estava descendo para destruir a sua casa. Toda a sua armadura tradicional havia sido despojada e parecia que ele não tinha nada para parar esse estranho inimigo que avançou pela terra como uma inundação. Ao seu lado, eu vi uma jovem estranha com a pele pálida e cabelos escuros. Ela tinha os olhos tão brilhantes quanto o sol e estava sussurrando algo para ele, mas eu não conseguia entender. Sua longa katana estava brilhando com sangue e cheia de estrelas cintilantes quando ele fechou os olhos e colocou o capacete. Ele virou sua lâmina para mim, seus olhos agora negros como de demônios. As estrelas despertam. Eis o dia mais escuro, disse ele enquanto passava a lâmina direto na minha barriga. Acordei com um suor frio e instintivamente agarrei meu estômago, puxando meus lençóis para trás para olhar para baixo e ter certeza de que eu não estava ferido. Foi apenas um sonho, mas parecia tão real. Meu laptop ainda estava ligado e meu professor me enviou um e-mail com a próxima parte da história. Encontra-se comigo assim que terminar. Alguns de meus colegas estão interessados em aprender mais. Uma nota anexada à tradução dizia. Abri o PDF e senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia uma ilustração de uma antiga batalha do clã Kono contra um exército de sombras do céu. Demônios que estavam vindo para matar uma jovem que combinava com a garota que eu vi em meus sonhos. O que aconteceu naquele conto me fez começar a questionar a minha realidade. Watsuno não era tão forte ou corajoso, mas a Princesa das Estrelas deu a ele os dois. Promessas de um futuro reino que governaria todos os reinos da Terra. Eles estavam apaixonados, mas os demônios estrelares não aprovaram. Eles procuraram o sangue dela e o sangue dele e de todo o clã. Watsuno teria que enfrentá-lo sozinho para proteger a sua família. Watsuno recebeu poderes das estrelas e derrubou milhões de demônios com uma única lâmina. Ele não vacilou, mas como resultado de sua força, ele perdeu a sua vida mortal. Quando o último demônio tentou derrubá-lo, Watsuno recebeu uma tarefa final, para dar à luz a seu filho, sem pecado e puro. A representação do homem se abrindo e uma criança pairando e brilhando em suas estranhas.
A representação do homem se abrindo e uma criança pairando e brilhando em suas entranhas não fez com que parecesse uma história de criança, mas sim uma história de guerra sangrenta com um estranho final sobrenatural. Se fosse isso que aconteceria a seguir no sonho, por que eu descrevia as cenas tão vividamente em meu subconsciente quando eu nunca as vi? Ler a história parecia que eu estava abrindo uma porta em minha mente, alguma memória que nunca me lembrei de ter sido plantada em minha mente. Novamente, no final do PDF, o professor me lembrou de encontrá-lo naquela tarde para mais discussões. Sua urgência me disse que tinha a haver algo mais. Que ele havia descoberto, e meus sonhos conturbados me deixaram ansiosos demais para descobrir o que poderia ser. Eu o conheci em uma biblioteca ao lado de 3 homens de que eu não conhecia. Na verdade, fiquei surpreso quando vi que todos eles eram japoneses, instintivamente deles o arco habitual por sua cultura. Akio, eu tô feliz que você tenha conseguido. Esses aqui são associados que entrei em contato sobre a sua descoberta. Eles vieram assim que souberam de sua importância, disse-me o professor com entusiasmo. Por um momento eu entrei em pânico. Eu esperava que ele não envolvesse mais ninguém, mas todos esses homens pareciam dignos e razoáveis, então me sentei com eles quando começaram a conversar. Eles me disseram que determinaram que o livro que o meu avô tinha em sua posse era de 1805, provavelmente feito diretamente na ilha Gogô, disse o primeiro homem. O segundo homem era um pouco mais velho e tossiu em sua mão. Como tenho certeza de que você sem dúvida percebeu, esse é um artefato inestimável que pertence ao povo do Japão. Gostaríamos de devolvê-lo a Tóquio imediatamente. Haveria uma taxa pequena de descobridor, afinal. Ricardo garantiu que essa história seria capaz de resistir ao teste do tempo, disse o terceiro homem. Eu fiz uma pausa, meus olhos piscando por um momento. O que você disse? Eu perguntei. O primeiro homem repetiu a oferta, dizendo que desejava oferecer uma compensação valorosa para encontrar esse tesouro nacional. Não, isso não. Você mencionou o nome do meu avô. Como você sabe disso? Eu perguntei. Os 3 homens trocaram olhares e até meu professor parecia um pouco intrigado, perguntando se eu já conhecia esses homens antes. Essas foram as últimas palavras que ele falou. O segundo homem sacou a arma e atirou nele bem entre os olhos. O som era tão alto que fez meus ouvidos zumbirem. Eu estava em um tal de choque. Eu estava em choque e não percebi que eles estavam apontando a arma para minha cabeça em seguida. O homem estava murmurando palavras e gritando, mas eu não conseguia ouvi-lo no início. Meu instinto de fuga ou luta assumiu o controle e eu chutei a mesa, empurrando os 3 homens para trás. Quando eu olhei para os olhos mortos do meu professor, eu murmurei um pedido de desculpas e corri. Imediatamente eu pude ouvir um leve ronco de seus pés. Eles estavam me perseguindo. Eu corri para o 2º andar da biblioteca, descendo entre os corredores até encontrar um armário de vassouras e me escondi dentro dele. O arrastar dos pés acabou diminuindo e eu sabia que eles haviam sumido. Depois de mais alguns momentos, meu coração acelerado começou a se acalmar e eu olhei para minha camisa que agora estava coberta com o sangue do meu professor. O que havia de tão importante naquele livro que eles gostariam de me matar por isso? Assim que saí da biblioteca, senti que tinha um alvo nas minhas costas e eu nem sabia o porquê. Aqueles homens estavam me caçando e precisava entrar no escritório do meu professor e encontrar o resto das anotações que ele havia conseguido fazer. Fui até o campus naquela noite, ligando para a Nakia para ajudar. Prometi a ela uma parte da recompensa, mentindo e dizendo que estava vendendo o livro para um museu. Ah, então realmente vale muito, hein? Ela perguntou enquanto descíamos o corredor em direção ao escritório do professor. É mais do que você pode imaginar. Agora você pode me ajudar com a fechadura ou não? Eu perguntei enquanto vigiava. A escola estava quase vazia de alunos a essa hora, mas eu sentia a necessidade de ser paranoico. Felizmente, ela conseguiu abri-lo em apenas alguns minutos. Ela me perguntou o que deveríamos estar procurando enquanto acendíamos as luzes.
Eu examinei a sala e vi algumas páginas de anotações em sua mesa. Vasculhando-as então, notei alguns artigos de notícias interessantes. As manchetes me fizeram parar. Culto do juízo final, responsável pela morte de 13 em incidente no metrô. Líder do culto afirma que o julgamento divino foi dado de cima. Fim do mundo em 1997. Os últimos membros do culto foram executados por crimes. Alguns dos grupos de incidentes suspeitos ainda existem para agrupar o retorno. Capaz de flutuar no ar, ter visões de mulheres celestiais que lhes davam orientação direta, e a besta do apocalipse bíblico foi considerada uma invasão que só ele poderia ferir com o poder de seus ancestrais. Meus ancestrais. Eu percebi quando finalmente encontrei as notas das histórias de Watsuno. A criança, um filho do homem e dos deuses, estava escondida do mundo. A princesa das estrelas afirmou que sua linhagem traria o fim do mundo quando o retorno o trouxesse para a luz novamente. E ela voltaria também. Havia uma representação do ancestral, brilhando de forma etérea junto com uma mulher celestial cuidando dele. Por alguma razão, eu me senti muito desconfortável ao olhar para a tradução antiga. O que tudo isso significou para mim? Akio, esse aqui não é o seu avô? Ouvi minha namorada perguntar enquanto segurava uma foto do julgamento do líder do culto de um jornal de Tóquio. Ao fundo, no tribunal, vi Hikaru, 2018, apenas alguns anos atrás. Por que ele estava lá? Nakia perguntou. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu sei quem pode me dar as respostas. Disse ao perceber que eu iria para a casa da minha mãe e que essa era a única opção. Nakia, você deve vir comigo. Não é seguro aqui, eu disse a ela. Ela parecia assustada com a ideia de que um mero livro infantil pudesse ter tanto poder. Pessoas já foram mortas por causa disso. Eu acho que está contando um segredo obscuro que eles não querem que venha à tona. Eu expliquei. Ela me afastou, claramente perturbada. Ela me disse que deveríamos destruí-lo e deixá-lo morrer ao lado do meu avô. Fiquei surpreso com a sua ousadia, mas a ideia fazia um certo sentido. Talvez assim as pessoas que estavam vindo atrás de mim parassem de nos perseguir caso nós o destruíssemos. Encontre-me em minha casa hoje à noite. Nós podemos queimá-lo e depois esquecer de tudo isso, disse ela enquanto me beijava. Peguei as anotações da mesa do meu professor e corri para casa para pegar o livro. Honestamente, eu não tinha certeza se seria seguro em qualquer lugar até que fosse. Enquanto eu viajava, me sentia constantemente seguido ou observado. De repente, todos ao meu redor não pareciam mais confiáveis. Enquanto viajava para a casa de Nakia, ouvi mais notas relacionadas à Princesa das Estrelas e isso me incomodou. Muitos afirmaram que os ancestrais do clã relacionados ao Watsuno são descendentes da própria Criança das Estrelas, o guerreiro que nasceu do céu e que causará o fim do mundo. A Princesa das Estrelas, alguns crentes testemunham ainda que caminha entre nós, pois é imortal. E há sombras entre os homens, que fazem a vontade dela. Os demônios do céu, afirmaram alguns teóricos, eram seu próprio povo. Eles viram o perigo da criança, o perigo da sua chegada no Utsubune. Seus ancestrais são uma ameaça para toda a humanidade e devem ser eliminados, proclamaram alguns extremistas. As palavras eram impressionantes de ler, se fossem verdade. Isso explicava por que aqueles homens me queriam morto. Atsuno era um prenúncio do mal? E se o avô... E se meu avô aprendeu esse segredo, por que ele não tentou parar com isso há muito tempo? O que mudou nos últimos anos? Assim que cheguei lá, Nakia me puxou para dentro do seu quarto, perguntando se eu tinha o livro. Sim, mas honestamente eu não tenho certeza sobre destruí-lo mais. Parece que isso aqui tem segredos demais sobre a minha família, eu disse a ela. Nakia discordou, insistindo que isso só traria má sorte, tentou arrancar a minha mochila das minhas próprias mãos. Perguntei a ela como ela poderia ser tão rápida em destruir um artefato tão importante. O que eu li pode mudar a forma da história como a conhecemos, eu disse a ela. Ela se desculpou e admitiu que estava nervosa por me perder, especialmente depois do que aconteceu na biblioteca. Ela prometeu não me pressionar quando nos sentamos e examinei os últimos capítulos do livro.
Sem um tradutor, era difícil adivinhar o que estava acontecendo. Eu via as estranhas criaturas escuras das estrelas populando pela superfície da terra. Eu via a mulher brilhante dos tempos antigos emergindo do chão. Exceto que dessa vez era óbvio que os demônios estavam vindo dela. Então ela se tornou uma hospedeira? Ou ela foi a causa do problema todo? Acho que podemos ter entendido a história errado. Eu acho que esse visitante dos tempos antigos infectou a humanidade, esperando para espalhar o seu mal geração após geração. Eu sussurrei. Olhei para cima para ver o que minha namorada tinha a dizer, mas ela tinha ido para a sala do lado. Então coloquei o livro de lado e a segui até lá, surpreso ao ver que ela estava se despindo. Ela insistiu que eu fosse para a cama com ela e me puxou para perto, beijando-me com ternura. Imaginei que tinha sido a recente série de eventos que causou essa paixão repentina, mas apenas alguns momentos depois eu provei que estava errado. Ela estava pegando algo em seu armário e, a princípio, eu pensei que fosse um preservativo. Então eu vi uma seringa cheia de um estranho pus preto. Eu me atrapalhei para trás quando ela a agarrou e percebi que esse encontro nunca foi para me ajudar. Quem é você? Você também está envolvida nisso? Segurando a seringa perto de seu corpo, sua voz mudou e ela alegou que precisava me matar para proteger os meus filhos. Enquanto os herdeiros de Natsuno estivessem vivos, seu prodígio era um perigo. Seus olhos rolaram para trás e começaram a brilhar. Seu cabelo ficou branco e seu corpo explodiu com estrelas e estranhos tentáculos de fogo. Ela era a princesa das estrelas. Ela me disse que havia caçado a mim e minha família por muito tempo, tentando encontrar todos os membros e matar todos eles, os únicos que ainda sabiam de seu segredo. Então ela se lançou para atacar. Ela era tão forte que eu duvido que 10 homens pudessem segurá-la. De alguma forma, eu consegui me libertar e corri em direção à sala de estar, pegando o livro e correndo para a porta. Nakia estava bem atrás de mim, usando seus poderes sobre-humanos para me puxar para baixo e me jogar no chão. Eu tinha certeza de que provavelmente eu morreria nos próximos momentos se não agisse rapidamente. Seus dentes estavam pingando veneno e queimando minha pele. Naquele breve momento eu tive uma abertura e consegui empurrar meu corpo contra ela e a seringa mergulhou em seu pescoço. Eu injetei o veneno e seus olhos passaram de brilhantes para pretos e mortos. Ela desabou no chão ao meu lado enquanto eu tropeçava e corria para fora da casa. Eu não parei de correr desde então. O livro é tão valioso, mas não apenas por dinheiro. Acredito que ele revela uma invasão secreta ao nosso planeta. Minha namorada era a prova. Eu não acho que a princesa das estrelas ficará morta por muito tempo, se a profecia, no caso, se tornar verdadeira. E agora, enquanto eu viajo na esperança de encontrar outras pessoas que saibam e possam me ajudar, eu temo não confiar mais em ninguém. As notas finais do meu professor me disseram isso. Minha suposição do final do conto estava correta. Natsuno era um híbrido, mas os demônios das estrelas nasceram da princesa para cumprir suas ordens e caçar essa nova terra e reivindicá-la. Não apenas a tribo Konoha, mas talvez outras, até milhões, poderiam estar infectadas com essa ameaça alienígena agora. Já se passaram centenas de anos. Percebi enquanto reconsiderava destruir o livro. Mas eu não posso. Pode ser a única coisa que me mantém vivo. Esse segredo é poderoso demais para permanecer quieto. Como um aviso para os outros, acho que é melhor perceber que as pessoas dessa terra não são todas humanas. O mal antigo anda entre nós, e apenas minha família tem a chave para possivelmente detê-los. Digo isso porque também viajei para a casa de minha mãe, percebendo que, apesar do aviso de meu avô, eu precisava aprender mais, e quando cheguei na casa dela, descobri que ela havia experimentado uma invasão, e ela havia sido assassinada. Cheirar a sua carne podre e ver como essas criaturas desumanas a despedaçaram ficará marcado em minha memória enquanto eu viver. Mas também servirá como um aviso de que eu não posso baixar a minha guarda. O livro deve ser protegido até que eu encontre uma maneira de detê-los. Até então eu corro e me escondo. E eu sugiro que todos que conhecem esse segredo
façam o mesmo. Tá precisando de edições para o seu podcast? Ou melhor, você conhece alguém que precisa de serviços para o podcast? Bom, se esse é o seu caso, conheça a Mix Labs. Com a Mix Labs, o seu podcast vai ser elevado para um próximo nível. A Mix Labs oferece serviços de edição e mixagem de áudio por um preço competitivo e acessível. Tá esperando o quê? Entre em contato com a Mix Labs pelo Instagram, @mixl_abs.